servos que já estão aqui, meu Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós te pedimos e agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Nesta oportunidade, eu quero convidar a irmã Islane, que vai louvar o Senhor por nos dar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar com o número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades em me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus.
491. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a
desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre a voltar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Onde a noite escurecer, no serviço de Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os passos de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, traz Jesus também. Estenda a sua mão sobre nós ali, sei assim que por fim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Amém. Glória a Jesus.
Graças a Deus, ainda temos louvado o Senhor com os hinos da. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Hoje, acho que foi pego alguém de surpresa, né? Por ser um culto assim, quase que normal, né? Mas estávamos esperando diferente, mas o pastor ordenou que a gente fizesse este culto, né? Que fosse de missão, denominado de culto de missões, né? E já quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Adriano por ter nos permitido de estar aqui, né? Pela confiança, né? De nos ter colocado aqui na frente desse trabalho esta noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 28, verso 10, 16 ao 20. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor que diz, verso 16: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando vieram e adoraram, mais alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Soberano Deus, neste momento, Pai, abençoa o Senhor neste trabalho, hoje à noite, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um dos irmãos, Pai amado, tomando a primesia nesta noite, é que nós pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Graças a Deus. Nesta oportunidade, queria convidar a irmã Amanda, está aí? Louvar o Senhor com um hino e nós já vamos servir o Senhor com as ofertas. Sabe a que está aparecendo? Amém. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra. E santo és o Deus eterno sobre toda a terra e agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Vamos orar pela oferta. Soberano Deus, neste momento, Pai, te apresentamos as ofertas, cada um dos teus filhos, Senhor, que tem contribuído, meu Deus. Aqueles que não contribuíram, mas que Deus abençoe, derrama tuas bênçãos sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor Marcos. Eu já quero agradecer a minha oportunidade, de estar aqui. Agradecer a Deus por esse momento e a todos os irmãos que se fazem presente. Eu quero passar o trabalho para o pastor Adriano. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmão. Motivo de alegria estamos aqui na casa de Deus. Nosso objetivo é adorar ao nosso Deus. Talvez você pode até dizer, mas eu vim para um noivado. Sim. O noivado também está o quê? Adorando a Deus, porque está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher. Mas antes de entrar no noivado, eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Nós iremos já fazer o noivado, né? O irmão Antônio estar ali, não é isso? A irmã Jaiane, prontos para oficializar este papel tão importante na sociedade. Embora que hoje poucos dão valor a este ato. A estatística é que muitos se separam, não é isso? Hoje quase o número de separação está chegando ao número de casamentos, não é isso? Mas nós trataremos já sobre isto. Eu queria deixar um texto da palavra de Deus. Hoje é um culto de missão, onde a obra de Deus, em todos os aspectos, ela é voltada para a missão. O que é a missão? É justamente cumprir aquilo que foi designado pelo próprio Cristo, Jesus Cristo. Ele designou para que o homem pudesse fazer a sua obra. E eu creio que todos os irmãos que estão aqui nesta noite, independente da denominação, eles têm procurado fazer isto. E têm feito, sabe por quê? Porque estão cumprindo o ID de Jesus. Estão no mesmo propósito de fazer com que as pessoas possam conhecer quem é Jesus. E conhecendo quem é Jesus, eles vão saber que através de Jesus é que o homem pode alcançar a vida eterna. Não há outro
que possa conduzir o homem à eternidade, senão Jesus Cristo, que nós até titulamos como de Nazaré, porque a Bíblia diz que ele era de Nazaré. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Aqui foi lido um texto em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, aonde é justamente o ide de Jesus. É o que ele manda que a sua igreja, qual é a igreja de Jesus? Aquela que faz a vontade dele. Independente, irmão, de placa de igreja, o que importa é que nós possamos cumprir o ide de Jesus, possamos pregar a palavra de Deus, possamos falar que ele é o Salvador, falar que ele é o Redentor, falar que ele ressuscitou, e falar que ao terceiro dia que ele ressuscitou, depois de algum tempo ele foi levado aos céus, e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não vem buscar placa de igreja, nem denominação, ele vem buscar a sua igreja, que foi comprada, lavada e remida pelo seu sangue. 1 Pedro capítulo 1, o versículo a partir do 23, estaremos lendo 3 versículos da palavra de Deus, para nós aqui darmos uma rápida palavra acerca desse papel tão importante para nós. Louvado e exaltado o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Somos gratos a ti, porque nós fomos gerados, Senhor, mas não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é justamente gerado por Jesus Cristo no nosso coração, no nosso entendimento, para que assim possamos ser participantes da vida eterna, que somente pode se acontecer através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por tu enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para resgate da nossa alma, que outra hora estava distante de ti, mas através de Jesus chegamos perto, e um dia queremos ver a tua face como tu és. Meu Deus, muito obrigado, e conserva-nos na tua presença. Amém. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Aqui temos um objetivo, não é isso? Nesse texto, é mostrar para nós a condição de quem nós éramos e quem nós somos hoje. Não é isso? Nós éramos o que, irmão? Afastados de Deus. Nós estávamos distantes de Deus, bem longe de Deus, fazendo aquilo que está em Efésios capítulo 2, morto em nossos delitos e pecados. Talvez você pode até dizer, mas eu respirei a vida inteira desde quando eu nasci, como é que eu estava morto? Você estava morto para Deus. Por que para Deus? Porque você não obedecia a palavra de Deus. Nós não atentávamos para Deus. Mas um dia, não é isso? O Espírito Santo de Deus convenceu a nós que nós precisávamos estar reconhecendo Jesus como Salvador da nossa alma. Jesus, ele cumpriu a missão dele. Qual era a missão de Jesus? Veio a este mundo, esvaziou-se de si, e veio a este mundo para restaurar o homem da condição que ele estava. A Bíblia vai dizer para nós que Deus quer, provendo Deus salvar a humanidade ou as famílias, ele empregou primeiro o evangelho a Abraão. Gálatas capítulo, se eu não me engano, capítulo 3 vai falar sobre isso. Prevendo Deus salvar o ser humano, ele primeiro pregou o evangelho a Abraão. E Abraão, ele deu uma promessa que seria pai de muitas famílias, muitas nações, ou todas as nações seriam benditas em Abraão. Ou todas as famílias, porque vai depender da versão que você lê, ou todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. Então nós observamos, irmãos, que a palavra de Deus mostra que
que o objetivo de Jesus Cristo era fazer esse elo entre o homem e Deus. Ninguém poderia fazer. A Bíblia diz que existia o quê? Um véu que fazia a separação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou lá no jardim, não é isso? Que estava no Éden. O Éden não era o jardim se encontrava no Éden. Éden é um lugar onde foi estabelecido um jardim, e ali foi colocado o homem. É a Bíblia que diz, você pode observar que ela vai dizer isso. E ali o homem foi colocado e se relacionava com Deus. E quando o homem deixou com que os desígnios do coração dele não obedecesse à palavra de Deus, teve uma condição que ele quebrou, que foi a aliança entre ele e Deus. Essa aliança quebrada, ou esse vínculo quebrado, trouxe consequência a Adão, que ele passou agora não está mais na presença de Deus, não mais dialogar com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia conversar com Adão, mas quando o Adão erra, nunca mais a Bíblia vai dizer para nós que ele foi lá para conversar com Adão. Não, Adão quebrou um elo de aliança. E hoje nós vamos falar de quê? De aliança. Aliança no casamento, não é isso? Aliança com Deus. E o que podemos ver, irmãos, é que essa quebra, ela trouxe consequências na vida do homem. O homem não tinha mais contato com Deus. E aí, por misericórdia de Deus, Deus levantava algum homem para ser o seu representante diante dos outros homens. Deus levantou os profetas. Deus levantou os sacerdotes. Mas a parede estava lá. Ninguém poderia transpor aquela parede de separação. Por quê? Porque não poderia o homem. E Deus escolhia um para que pudesse fazer aquilo em prol de todos. Mas o intuito disso era mostrar que um dia veria um homem. Havia de vir um homem que estava profetizado por os profetas. Isaías diz que da semente da mulher, aliás, no Gênesis logo após a queda, o próprio Deus diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Sabe por quê? Porque a serpente não poderia matar Jesus. Ela só poderia ferir, matar não. E ferir a parte física e não a parte espiritual. Porque a parte física ela veio de onde? Da encarnação por nascer de uma mulher. É total que Jesus Cristo, ele não é filho de homem, ele é filho de uma mulher gerada pelo Espírito Santo de Deus, para que pudesse carregar sobre os seus ombros a condição, as nossas transgressões. E o que podemos perceber pela palavra de Deus é que Jesus veio, mas rejeitaram Jesus. Irmão, se Jesus viesse hoje novamente, fisicamente, os homens matavam Jesus de novo. Misericórdia matavam. E talvez hoje, se pudesse, matava com um tiro de uma bomba atômica, grudava ele numa bomba e explodia Jesus. Porque Jesus ele foi morto de uma forma mais cruel que existia da época. Você pode até dizer, não, esse pastor está falando besteira. Irmãos, o tanto que Jesus faz por nós, e muitas vezes nós estamos lá negando Jesus. O tanto que Jesus socorre as nossas vidas, e nós estamos lá não querendo nem saber de Jesus. Para que eu quero Jesus se eu posso fazer muitas coisas independente de Jesus? Tem gente que até diz, eu vivo melhor do que os que vivem aí dizendo que serve Jesus. Aparentemente sim. Ele pode até dizer, eu tenho liberdade do que eu quero fazer. Não tem liberdade. A Bíblia diz para nós que quem tem liberdade é quem serve a Deus. Quem não serve, ele é o que? Um escravo. Um escravo. A Bíblia diz que nós somos livres. Nós não servimos a Deus porque somos obrigados. É uma escolha nossa. Nós servimos a Deus é porque Deus tem convencido nós que vale a pena servir a Ele, vale a pena andar com Ele, vale a pena viver com Ele. Sabe por quê? Porque no final desta vida nós teremos uma vida com Ele para sempre. Porque
Porque quando andamos com Cristo, com Ele também reinaremos. É o que vai dizer a Bíblia para nós. Porque quando nós andamos com Cristo, vamos morrer com Ele, mas também com Ele vamos reinar. E o texto diz para nós que nós somos gerado de novo. Por quê? Porque a nossa mãe nos gerou. A geração corrupta. Nós somos gerados, não é isso? No pecado. Nós somos gerados num sistema pecaminoso. Mas Jesus, ele vai gerar numa forma espiritual, que o nosso pensamento ele já não é para ser regido como a outra hora nós andávamos. A Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, é uma nova mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 12 que quem está em Cristo, nova criatura é, aliás, dizer que nós precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus, que é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É um culto com entendimento. Eu não estou à toa adorando a Deus sem entender quem é Deus. Quem dá esse entendimento é o Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento para que sabemos o que estamos adorando. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, viva e que permanece para sempre. A vida que os nossos pais nos deram, ela vai estagnar. Você é gerado de um homem e de uma mulher. E essa vida que eles concederam, ela vai findar. Mas a vida que Jesus Cristo concede, ela não finda. Porque quando ela termina aqui, ela continua na eternidade. E a nossa esperança é essa. É de um dia estarmos com Cristo para sempre. Que Deus assim nos abençoe. E nos dê graça para que possamos continuar com que essa palavra de Deus possa permanecer em cada um de nós. Esta palavra que foi evangelizada nas nossas vidas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.